Pessoal, hoje, dia 12 de agosto de 2024, será o último dia que eu falo sobre esse assunto, sobre o dia de fúria, o meu dia de fúria. Hoje eu tive um dia de fúria, hoje eu corri o risco de quebrar a minha conta. Hoje eu cometi todos os erros que qualquer pessoa iniciante comete, qualquer trader comete. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, cara, assim, hoje, antes de eu falar do dia de hoje, só dar um parênteses aqui. Microfone deu problema novamente, microfone barato, ou seja, porque os caros eu não tenho condições de comprar nesse momento. Então, tenha um pouco de paciência, ouça um pouco mais a atenção, aumente um pouco mais o volume, porque eu estou gravando sem microfone. Então, esperando chegar um novo, também da mesma linha. Já reclamei com o primeiro que eu comprei, que novamente deu problema. Enfim, a saga do microfone continua. Pessoal, vou começar o dia de hoje, falar do dia de hoje, a narrativa do dia de hoje. Eu quero falar, primeiro eu quero começar pela semana passada. Semana passada eu tive uma semana extraordinária, uma semana espetacular, uma semana de livro, gabaritei, não tive o menor problema. Vou colocar aqui o resultado da semana passada. E hoje eu acordei fazendo as minhas rotinas, entendendo o que eu precisava fazer para operar, e tive um dia de fúria. Pessoal, eu hoje simplesmente cometi todos os erros que qualquer trader pode cometer. Eu fiz preço médio, eu tirei o stop, eu simplesmente... esse vídeo serve de alerta, pessoal. Por isso que eu falei que é o último que eu quero fazer sobre esse assunto. Porque eu não quero mais, porque o sentimento que eu tenho, que eu estou tendo em relação ao dia de hoje, que eu poderia ter quebrado, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, ele foi terrível. É um sentimento que eu não tenho há mais de um ano, ou um ano e meio, quase 2 anos, acredito eu. Nesse período, eu vinha me policiando para que eu não cometesse esses erros que eu cometi hoje, que foram erros que me deixaram muito, mas muito abalado, muito triste. E eu simplesmente fiquei cego, mas serviu de aprendizado para mim e vai servir de aprendizado para vocês. Vocês lembram que eu falei que eu fiz um vídeo há um tempo atrás? Eu falei o seguinte: nós complicamos o mercado. Então hoje eu vou falar, nós complicamos o mercado. E eu compliquei o mercado hoje. O mercado estava simplesmente simples e eu simplesmente ignorei todas as variáveis e operei errado, operei mal. Operei sem o critério que eu sempre prego nos meus vídeos, que é não operar sem stop. Primeira coisa que eu fiz, operei sem stop. Primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi fazer uma leitura equivocada da minha abertura de mercado. Ou seja, o trade que eu faço todos os dias, abertura de mercado. Eu fui indisciplinado, eu fui antecipado, eu me antecipei àquela entrada. Então, o primeiro erro que eu cometi foi ser ansioso na entrada com a operação que eu faço todos os dias e que me traz lucratividade. Fazendo essa operação, eu simplesmente, olhando todo o cenário, eu acreditava que o mercado voltaria. E o que eu fiz? Arranquei o stop. E segundo erro, eu arranquei o stop, tirei o stop da tela e o mercado continuou indo contra mim. Terceiro erro, fiz preço médio. Ou seja, eu cheguei a 158 contratos. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, o dia de hoje é um dia que eu não lembro, não me recordo de ter feito há muito tempo. Em 2023 eu fiz, talvez eu tenha feito no início de 2023, depois corrigi, aí fiquei um ano sensacional. Hoje eu simplesmente fiz algo que já me fez quebrar a conta. No preço médio, a operação, primeiro, uma coisa que aconteceu muito peculiar, nas operações que eu faço, eu olho muito o fluxo. O fluxo tinha JP Morgan numa ponta, tinha UBS numa outra ponta e a XP variando de contratos, aumentando, diminuindo. Então eu acreditava muito
na liquidez da XP, porque ela virou a mão, ela estava lá com 15 mil contratos, daqui a pouco ela virou e começou a entrar como comprado, ou seja, de vendida ela começou a entrar como comprado, ou seja, eu falei, pô, vai começar a reverter. A Morgan parou ela simplesmente parou de comprar lotes, ou seja, ela chegou a 65 mil lotes, ela parou de comprar, e eu acreditei fielmente que aquele cenário ali, naquele cenário do fluxo, seria um cenário que o mercado estaria voltando, e eu fui socando venda, socando venda, e o mercado contra mim. Eu cheguei a tomar um calor de 9 mil reais. Sim, pessoal, eu quase quebrei. Hoje eu pensei que eu iria quebrar. Passou um filme na minha cabeça. Teve um dado momento em que ele voltou a meu favor. E aí quando ele ficou no 0 a 0, eu consegui eliminar de 0 a 0. Eu eliminei os 105. Eu fiquei com 16 contratos. Eu eliminei boa parte dos meus contratos, fiquei com 16. Eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou, acho que agora reverteu a tão sonhada reversão, ela aconteceu, e eu vou aproveitar e vou tirar um lucro. Ele chegou a ficar positivo R$200, depois de 9 mil negativo, ele chegou a ficar positivo R$202, e ele novamente foi contra mim. E o que eu fiz novamente? Eu simplesmente coloquei mais contratos. Mas ele começou a variar, ele ficou 1.000 negativo, 1.500 negativo. Aí eu tirava contratos e colocava contratos. Eu fiquei simplesmente com, nessa segunda etapa, nessa segunda fase, eu fiquei com 32, eliminava 16, ficava 32, eliminava 16, que é suave, e não é uma coisa que tirava meu sono, não, ali é tranquilo. Aí chegou a 1.500, eu fazia preço médio para 16, de 32, depois quando ele ia a meu favor, porque ele estava variando muito naquela região. E aí, depois de muito tempo, ou seja, 3 horas da tarde, eu estava cansado, eu tinha almoçado, ou seja, eu estava cansado de fazer as operações, de brigar com o mercado, de fazer uma luta insana com o mercado. Eu simplesmente, ele chegou a 400 negativo, 464 foi o que eu fechei. Aí eu zerei a operação e não operei mais. Fiz uma outra operação, falei, cara, vou tentar depois, uma outra operação, aí depois eu zerei logo também, porque eu não queria, porque eu já estava cansado, ou seja, saí no final das contas, eu acabei saindo no lucro, ou seja, acabou sendo positivo para mim, porque 400, 500 reais, ele é algo que eu consigo fazer diariamente. Mas eu não merecia, assim, esse calor, esse cenário, ele não era uma coisa que eu queria passar novamente. Então, pessoal, serve de alerta para vocês. Cara, aceite o stop, aceita que a operação deu errado, não faça preço médio, não tenha dia de fúria, não tenha trade de vingança. Tudo isso eu fiz hoje, ou seja, todas as variáveis que fazem com que a gente quebre. Eu vou repetir, vocês lembram do vídeo que eu falei para vocês que nós complicamos o mercado? Se eu tivesse lá na primeira operação estopado logo com 300 reais, que é a média que eu faço, com 400 reais, com 500 reais, eu não teria tomado esse calor. Eu quase infartei, quase pirei. Eu falei assim, não é possível, eu estou passando um filme na minha cabeça, isso tudo se repetindo novamente, está acontecendo tudo de novo depois de 2 anos, depois de estar consistente, depois de estar lucrativo, depois de estar tudo acontecendo positivamente, e eu simplesmente quase enlouqueci. Então foi um dia que eu faço questão de falar nesse vídeo hoje. Eu vou colocar aqui a dinâmica do dia de hoje. Vocês vão ver que ele tem uma queda de quase 9 mil reais, 8.610. Apareceu 9 mil para mim, ali aparece 8.600, mas deu 9 mil de negativo e estava com 158 contratos, porque eu fui fazendo preço médio. Cara, erro meu, eu poderia ter me protegido como eu faço sempre, outro erro meu, poderia ter me protegido como eu faço sempre nas operações, mas eu não me protegi quando eu estava com 200 reais positivo, e aí, se desse errado ali, eu podia ter parado. Podia muito bem ter saído com 202, zerado tudo com 202 e entrado novamente, mas eu simplesmente estava cego, eu simplesmente não enxerguei o mercado da maneira que, fiz a leitura de mercado como deveria. E aí, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Serve de alerta, serve de lição, tanto para mim, óbvio, quanto tempo eu não passo por isso, mas um dia, somos seres humanos, pode ser que aconteça. Então, pessoal, fica atento,
fique ligado. Dias como hoje, começou a dar errado, fuja da tela. E aí, eu estava até conversando com um amigo meu na semana passada, e eu falei que ele falou, cara, pô, aconteceu errado e tal. E aí, sempre numa sequência boa de resultado, a gente meio que perde a cabeça. Eu hoje não queria perder. Hoje eu não queria aceitar a minha perda, não queria aceitar o meu stop. Eu não queria aceitar que eu estava errado. Eu não queria aceitar que aquela operação estava contra mim. Outra coisa que eu falo muito para vocês lembram que eu falo muito para vocês? Pessoal, tem dias que o mercado te dá resultado, tem dias que ele está lá para tirar resultado de você. Hoje, o mercado não estava para tirar meu resultado. Eu é que simplesmente fui amador, eu simplesmente fui iniciante, eu fui muito prematuro nas minhas decisões, ansioso nas minhas decisões, e fizeram com que quase eu tive o perdão do mercado. E esse perdão, cara, agradeço ao Papai do Céu, porque eu tive o perdão do mercado de pelo menos sair com 464 negativo, ao invés dos 9 mil que eu ia estar me remoendo até agora. Talvez o tom do vídeo seria outro. Beleza, galera? Obrigado para quem ficou até aqui. Mais uma vez, eu espero que nunca mais fazer vídeo sobre isso, e eu espero que isso sirva de alerta para vocês, beleza? Mais uma vez, obrigado por tudo. Fui!